fazer aí vai um aprimoramento em... especializando, né? Isso, aí eu fui fazer um aprimoramento em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, com foco em ansiedade, depressão e suicídio, que era o meu público-alvo, assim, né? Todas as pessoas que estavam nos meus atendimentos tinham alguma dessas queixas. E aí, conforme eu fui atendendo e percebendo esse meu público, eu fui também percebendo algumas coisas em relação a TCC, que é uma abordagem assim que eu amo e que eu atuo até hoje. Ela é assim uma abordagem muito estruturada, muito estudada, tem muito estudo, assim, a abordagem que mais tem estudo é a TCC, né? Só que por ela ser muito estruturada, eu sentia que ela era um pouco impessoal e não era bem a maneira como eu queria fazer a psicologia. Então eu comecei a pensar assim em como eu poderia aplicar esse conhecimento que eu tinha de uma forma que fizesse mais sentido para mim. E aí foi aí que eu comecei a desenvolver o meu método, que é o método Despertar. Sim. Então, ao longo desses 8 anos que eu tô formada, eu fui desenvolvendo e validando esse método e vendo o que dava certo. Então, eu não mudei a teoria, até porque eu não posso fazer isso, mas eu aplico ela de uma outra forma. Quando você vai para terapia, cada profissional trabalha de uma forma, mas é mais ou menos uma estrutura parecida, né? Principalmente se for de uma mesma abordagem. Então, você chega no primeiro atendimento, você vai ter um atendimento mais livre. Então, um atendimento para você falar o que é que está acontecendo na sua vida, por qual motivo você procura a terapia naquele momento, e para você conhecer o profissional te conhecer. É um atendimento mais tranquilo, assim, né? Sem muita estrutura. Aí depois, isso pode levar mais de um atendimento, né? O começo da terapia é basicamente isso. Aí depois, o segundo passo é a gente entender a história de vida do paciente. Que é aí que a gente entende por qual motivo a pessoa se comporta como ela se comporta. Isso vem da base que ela teve, como foi a infância dela, como foi as relações dela com os pais, se teve irmãos, como que era essa relação, como que foram as experiências na escola, as experiências de relacionamento, e aí a gente vai montando meio que esse quebra-cabeça. Na psicologia, a gente chama essa investigação de anamnese. Quando a gente faz ela da maneira como a TCC pede pra gente fazer, a gente pega um questionário de umas 5 páginas, mais ou menos. É um questionário muito extenso e cansativo de fazer, tanto para o profissional que está fazendo, quanto para a pessoa que está preenchendo. Então, o que eu sentia era que a pessoa ia para terapia e parecia que ela estava, assim, no inquérito policial mesmo. Você estava ali perguntando tudo sobre a vida dela. E aí ela ia respondendo aquilo, assim, tipo, muito engessado mesmo, assim, sabe? E aí o que eu pensei? Eu falei, eu não quero fazer desse jeito, porque isso não me aproxima, não gera conexão. E é isso que eu quero que aconteça. Né? Exatamente, às vezes a pessoa vai embora. Porque ela fala, tô pagando terapia para isso. Né? Não faz muito sentido, assim, né? E aí eu falei, eu preciso fazer isso de uma outra forma. Então, o que eu comecei a fazer? Eu sabia do que eu precisava saber. Eu sabia quais eram essas perguntas que tinha nessas 5 páginas e principalmente quais eram as perguntas mais relevantes que eu precisava daquela informação. E aí eu pedia para o meu paciente contar sobre a história dele. Eu falava, conta um pouco sobre como foi sua vida, sobre como foi sua infância, sobre as coisas que aconteceram com você. E aí eu deixo, né? Que eu faço isso até hoje. E aí eu deixo meu paciente trazer a narrativa dele para a história. Então aí eu consigo ver muito mais do que fazer algo engessado. Então eu consigo ver o que é importante para ele, porque ele vai trazer a narrativa dele a partir de coisas importantes. Tem pessoas que vão trazer a narrativa muito pro lado da família, tem pessoas que trazem a narrativa muito pro lado do trabalho, muito pro lado do relacionamento. Sim. Então aí você vai já tendo mais informações ainda. Exatamente. E aí a pessoa responde as coisas. E quando ela não responde, eu sei o que eu preciso perguntar. Então eu falo, me conta um pouco melhor sobre isso daqui. Você pode me explicar tal coisa que você não falou? Eu acho que é importante eu saber. Então eu vou colhendo essas informações de uma outra maneira. Então eu continuo fazendo a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Sim. E aí isso faz parte do meu método, né? Que a ideia é gerar essa conexão, gerar um vínculo seguro. E aí, por último, propor estratégias individualizadas. Então, depois que você me conta a sua história, me conta seu problema atual, o que você quer melhorar. Eu já entendi o que é importante para você. Eu entendi o que é que você precisa mudar, quais coisas você precisa desenvolver. Aí, juntos, a gente vai pensar no que faz sentido para você começar a aplicar na sua vida para melhorar a sua qualidade de vida. Gostou do vídeo que acabou de assistir? Então vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal Sintonia 14 Podcast. Valeu!